Quem era Paulo antes da conversão? Vimos na semana passada. Um fariseu extremamente zeloso. Tão zeloso que não suportava, dentro do judaísmo que praticava, qualquer doutrina judaica que não estivesse sendo afirmada da maneira correta. Qualquer outro ensinamento que não fosse aquele prescrito pelo judaísmo deveria ser rechaçado. E o cristianismo, como era considerado como uma seita do judaísmo, era, portanto, a razão da preocupação de Paulo, que desde sempre é um fariseu zeloso que vai perseguir os cristãos na melhor das boas intenções. E acredite, apesar de ser zeloso, ele ainda foi caridoso perto da história dos fariseus zelosos. Se você busca na história da origem dos fariseus, um movimento que não é ainda o movimento dos fariseus e que nem vai desaguar nos fariseus, mas serve até para a gente ter uma noção de como isso se desenvolveu dentro do judaísmo. Quando a gente conhece histórias como a de Matatias, que você vai encontrar num livro apócrifo chamado Os Macabeus, né, o primeiro de Macabeus, quando retrata a história de um momento muito posterior ao exílio babilônico, quando os judeus são obrigados a se curvarem diante de uma imagem, e ele diz assim, Matatias diz, olha, ninguém se curve, porque se alguém se curvar diante destes ídolos, não vai dar certo isso aqui. E teve um sujeito que pagou para ver. Na hora que ele recebeu a ordem para adorar um outro ídolo, ele foi atravessado por uma lança que saiu pela sua própria boca. Dali em diante, você tem um movimento de zelo e de purificação entre os judeus, de uma maneira tão forte, que os fariseus lá na frente, no tempo de Jesus, vão ser como que herdeiros, ainda que não sejam herdeiros diretos desse movimento antigo dentro dos judeus, mas se tornarão nos tempos de Jesus esse zelo tão poderoso contra qualquer desvio doutrinário. Para você ter ideia, Pôncio Pilatos, segundo consta as antiguidades de Flávio Joséfo, diz que numa certa contenda que teve entre os judeus nos tempos de Jesus, justamente por causa dessa questão de não prestar o culto ao imperador, ele tinha feito uma imagem de César para que todos pudessem adorar, e os judeus disseram, olha, nós não vamos nos curvar diante da imagem de César, então, olha, vocês têm que se curvar, porque era o presente que ele estava dando para o imperador, cabeça de Pôncio Pilatos também estava a prêmio. Pôncio Pilatos faz e diz o seguinte, então eu vou mandar o exército de Roma, e manda o exército de Roma, para tentar, de todas as formas, obrigar aqueles judeus, a maior parte deles liderados por fariseus, a se curvarem diante da imagem do Quírios, do Senhor, do imperador. Qual não foi a surpresa quando o imperador mandou a tropa e os judeus estavam ali dizendo, não vamos nos curvar, e quando eles receberam a ordem de Pôncio Pilatos para que eles matassem todos os judeus ao fio da espada, os judeus dobraram os joelhos, tiraram as coisas do seu pescoço, tudo aquilo que estava ali, e botaram o seu pescoço para ser decepado pelas espadas dos romanos. Na mesma hora o Pôncio Pilatos diz, não façam isso, ia perder metade dos impostos, né? Então ele não perde, deixa quieto esse negócio, e enfim, os fariseus têm uma das vitórias do ponto de vista da opressão religiosa mais significativas dos tempos de Jesus. Era gente comprometida com a fidelidade às doutrinas do judaísmo. Portanto, quando Paulo entra em cena, ele entra em cena como um desses judeus zelosos, que vê o cristianismo como uma seita idólatra, está adorando um falso ídolo e precisam ser punidos, e ele vem no espírito de Matatias. Se preciso for, ele vai arrancar a cabeça de quem estiver na frente. Não é à toa que quando Estevão morre, a túnica de Estevão vai ser depositada aos pés de quem? Dele. Ele era o responsável por aquele julgamento. Então, Paulo era um zeloso fariseu que estava, de todas as formas, querendo purificar o judaísmo. No meio do caminho, ele encontra o Senhor, o Quírios. E ele escuta a voz, ele só sabe que é o Senhor. E ele diz, aqui é a voz dele. E Senhor, para um fariseu zeloso, é Yahvé.
Yahvé é invisível, é o Deus invisível, é o Deus que não pode ter nenhuma representação pictórica, não pode ter nenhuma manifestação imagética, não pode ter absolutamente nada. Ele reconhece a voz e diz: Senhor, quem tu és? E em vez de ele ouvir: eu sou Yahvé, o teu Deus, ele escuta: eu sou o Cristo, a quem você persegue. Então vemos a transformação de Paulo, de perseguidor dos cristãos a perseguido. E vimos como na semana passada este Paulo, apesar de ter sido transformado de uma maneira gloriosa, ainda é zeloso. E agora ele é zeloso com a igreja de Cristo Jesus. Aquele zelo que ele tinha no farisaísmo, não permitindo que falsas doutrinas desviassem os judeus daquilo que eles aprenderam na Torá. Agora Paulo vai se tornar um zeloso apóstolo contra falsas doutrinas dentro da igreja. Este é Paulo. Isso nós vimos semana passada. Mas a pergunta de hoje é: quem são os colossenses? Quem são eles? Quem eles eram? Quem são aqueles vocês a quem Paulo, desde o início da epístola, se refere? Diz assim a palavra de Deus, do versículo 6 ao 15. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graça. Tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não como a circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Oremos. Pai querido, fale ao nosso coração através da Tua palavra, desvenda os nossos olhos, a fim de que a gente compreenda as maravilhas da Tua lei. Essa é a nossa oração hoje e sempre, e fazemos isso no precioso nome de Jesus. Amém. Quem são os colossenses? Um povo esquisito, como a gente. Um caldeirão de crenças, de religiões, de perspectivas, de atos culticos e de tudo que você puder imaginar. Se existe um povo na Bíblia que se parece com o nosso povo brasileiro, é o povo colossense. E a gente já tem uma pista disso, justamente quando a gente lê Atos dos Apóstolos. Quando a gente vai lendo Atos dos Apóstolos e a gente vai vendo que a igreja ela começa a conquistar a Ásia, que é a região onde os colossenses vivem, a gente começa a descobrir que os judeus não são tão judeus assim. Os gregos não são tão gregos assim. Os samaritanos não são tão samaritanos assim. Os fariseus não são tão fariseus assim. Ou seja, estamos lidando com povos que de tanto conviverem já estão tão misturados que as suas religiões já não têm mais fronteiras. Já não tem mais fronteira. Você facilmente vai encontrar um judeu feiticeiro.
Você facilmente vai encontrar livros de magia sendo, de alguma forma, não só lidos, mas distribuídos entre judeus e cristãos. Jonas, está estranho isso aqui. Não está estranho isso aqui não, está estranho você que não leu a Bíblia. Atos 8. Olha Atos 8. Você sabe o que acontece em Atos 9? Atos 9 em diante é a grande virada que Lucas oferece. Dali a gente vai ver o protagonismo maior do Espírito na vida de Paulo. Antes, até o 8, o protagonismo está ainda em Pedro. E no 8, especialmente, a gente tem a figura de Filipe. E é curioso, porque Filipe, ele vai pregar o evangelho no capítulo 8 em Samaria. E quando ele vai pregar em Samaria, no capítulo 8, se você acompanhar comigo agora, você vai ver que quando ele vai à cidade e começa a anunciar Cristo ao povo que está ali, uma multidão começa a ver sinais e maravilhas. Quais são esses sinais? Espíritos malignos, imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles. Então imagina Filipe chegando em Samaria, e aí a multidão está ouvindo ele pregar Jesus, e no meio da pregação, um monte de gente gritando, e quando você vê esse povo gritando, são espíritos malignos, espíritos demoníacos, todos eles sendo expulsos e saindo daquelas pessoas. Que culto maravilhoso, não, irmãos? A gente acha que quando o culto está rolando aqui, e a gente falou isso quando nós estávamos meditando sobre o hino, lembram-se disso? De que quando a gente está cantando aqui, o demônio não fica aqui dentro, né? Fica lá na porta, na calçada, né? Em geral chorando. Você sai do culto e vai encontrar o diabo chorando lá na porta. Você fala, diabo, você está chorando? Essa igreja, tudo eu. Mas nunca consegue perceber que Satanás nunca de fato esteve lá fora, está sentado do seu ladinho, não é o seu irmão não. As regiões espirituais são todas as regiões que nós vivemos. Os demônios não estão longe, eles estão tão pertinhos quando Deus está pertinho de você. Então isso é curioso, porque no momento em que ele está pregando, o que acontece? Ele prega a Cristo e os demônios não suportam. Eles são vencidos. Daí, aparece uma figura curiosíssima. Não sabemos se ele é de fato samaritano ou se ele é um judeu, mas ele é esquisito. Por quê? Se ele é samaritano, ele é um judeu que já se misturou. Se ele é um judeu da Judéia, não da Samaria, é pior ainda, porque o que ele está fazendo na Samaria? E o que ele está fazendo sendo um feiticeiro? Então vemos a história de Simão Mago. Havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava magia. Deixava o povo de Samaria admirado. Dizia ser alguém tão importante, que as pessoas diziam, ele é o poder de Deus. Ele tinha até o nome, o grande poder. Davam atenção a ele porque durante muito tempo os havia impressionado com as suas artes mágicas, com a feitiçaria. E você achando que eles estão lendo Platão, você achando que eles estão lendo, né, os filósofos, Aristóteles, pensando em metafísica. Eles estão interessados na magia, no ocultismo. E a grande pergunta é, por que eles estão assim interessados? Eles que cresceram com o ensino da Torá, por que eles estão tão preocupados assim em conhecer as dinâmicas da magia, as dinâmicas do ocultismo? Ele está tão interessado com o que está acontecendo que quando deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, o que acontecia? As pessoas iam sendo batizadas, porque é comum. Só que o batismo de Filipe não era aquele batismo que era feito escondido. Não era um batismo oculto. Não era iniciação a uma religião misteriosa em que as pessoas... Não, isso aqui tem que ser uma cerimônia que ninguém pode ver, só os iniciados. Não, ele fazia onde dava. Onde tinha um rio, ele batizava. Vou parar por aqui, não vou adiantar. Estou resistindo, bravamente.
Então, o que acontece? Simão abraça a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando, extasiado, os sinais e grandes milagres praticados. Aí os apóstolos viram isso e mandaram 2 apóstolos para verificar o que estava acontecendo na Samaria, se gente já pode ter ali uma igreja. Então, quando eles chegam para saber como eles receberam a palavra de Deus, os escolhidos foi Pedro e João. E aí, chegando ali, oraram por eles para que eles recebessem o Espírito. E quando o povo de Deus recebe o Espírito, é para realizar uma grande obra. Simão vê tudo aquilo e fica, isso aí é uma magia boa. A cabeça dele é uma cabeça de feiticeiro. Mas ele acabou de ser convertido. Então, o que ele faz? Tenta ajustar o evangelho à feitiçaria que ele praticava. E agora ele quer unir as duas coisas. Antes ele era escravo da bruxaria, e agora ele viu Pedro fazer tudo aquilo e diz assim: eu acho que dá para a gente ter Jesus e um pouquinho de bruxaria, né? O Jesus e um pouquinho de magia aqui, né? Vai talvez resolver minha vida. A história no final dele não é uma história muito legal. A gente corre os olhos, por exemplo, para Atos 14, você vai fazer isso agora comigo. E aí você vê que a situação não é só no contexto ali de Filipe. Paulo também teve de enfrentar isso. Paulo e Barnabé, eles vão para Listra. O capítulo 14 conta a história deles chegando em Listra. Eles começam a pregar o evangelho e tem lá um paralítico desde pequeno, nunca andou. Paulo vai e diz para ele andar, e ele é curado. As pessoas ficam tão encantadas com aquilo. E veja, agora a gente não está falando mais de um contexto judaico, mas do contexto gentil. Não é mais judeus esotéricos. Agora a gente vai ver aqueles que a gente acha que são gnósticos, aqueles que a gente acha que são filosóficos, que são alta cultura. Nada, eles estão olhando para Paulo e Barnabé, com o milagre que fizeram. Gente, estamos diante de Hermes e Zeus. No texto grego está Hermes e Zeus. E aí a gente, na nossa tradução, alguns aí vão ter Júpiter, e Mercúrio, que são os nomes romanos para as divindades gregas. Aí você já entende o sincretismo religioso. Numa determinada cultura, aquele Deus tem um nome, naquela outra cultura tem outro nome: Afrodite, Vênus, Zeus. Você vai ter Júpiter, Mercúrio, você vai ter Hermes. Já está uma mistura. Eles olham para Paulo e Barnabé e dizem: Barnabé é Zeus, Paulo é Hermes, porque Hermes é a divindade da mensagem, é o mensageiro. E começa, o sacerdote de Hermes vai oferecer sacrifícios a Paulo e vai adorar a Paulo como se Paulo fosse uma divindade. Paulo diz: gente, vocês estão malucos, eu não sou Deus. E você acha que a igreja nos tempos de Paulo era uma igreja assim comportadinha, cheia de filósofos e teólogos sistemáticos, doutrinários? Vai ficar um pouquinho pior. Abre no capítulo 19. Agora Paulo vai estar em Éfeso, né? Bem pertinho de Colosso, região do Vale do Lico. Paulo vai pregar o evangelho ali. E vai acontecer algo tão extraordinário em Éfeso. Eles vão se converter. Todos eles eram envolvidos com magia. Todos eles envolvidos com feitiçaria. O versículo 18 do capítulo 19 diz: muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas obras. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculado o valor dos livros, verificaram que chegava a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Em 1945, houve uma das maiores descobertas dos estudos bíblicos do Novo Testamento, especialmente das cartas paulinas. Descobriram uns papiros lá numa cidadezinha chamada Nag Hammadi, que fica no contexto ainda do Egito. Um cristão
Imagine você, um cristão não ortodoxo, nada ortodoxo, resolveu fazer a compilação de inúmeros livros de magia. E por causa dessa grande descoberta, hoje muitos estudiosos do Novo Testamento, quando querem saber como eram esses povos que foram conquistados pelo Evangelho, encontram ali muitas informações. Além disso, hoje você pode encontrar os chamados papiros mágicos, que são papiros com várias e várias magias, que estavam, por exemplo, nesses livros que foram queimados por Paulo. Trouxe aqui umas magias para você. Você, por exemplo, que estivesse lá em Colosso. Olha, Jonas, minha mulher me abandonou e eu não quero, eu quero ela de volta. E tem gente dando em cima dela, o que eu faço? Então, se você fosse da cidade de Colosso, você ia encontrar o seguinte livro de magia que diria isso para você. Primeiro você tem que lançar uma magia. E aí a história emblemática é a história de Teodoro e Matrona. Matrona era a mulher que ele queria e que não queria mais ele. Então, o que Teodoro faz? E, curiosamente, Teodoro significa eu adoro a Deus. Então, deram para ele a magia. A magia é assim, ó. Suplico a todos os espíritos deste lugar que venham auxiliar Teodoro. Levante-se para mim do repouso que os detém, e saiam para todos os distritos e todas as regiões e todas as casas e todas as lojas, impelindo a enfeitiçada matrona, para que ela não tenha relações com nenhuma outra pessoa, para que não seja capaz de ficar com nenhum homem, senão com Teodoro, e para que jamais permitam que matrona suporte, tenha saúde ou encontre sono noite e dia sem Teodoro. Então você faz essa mandinga, faz essa invocação contra a sua Teodora ou o seu matrono, né? E pronto, vai estar tudo resolvido. Mas aí você, suponhamos, não tem problema assim, não é uma magia de amor. Você tem raiva de alguém. Pronto, eu tenho uma magia para você aqui. A magia contra o inimigo. Tome uma placa de chumbo, e essas placas, por incrível que pareça, foram encontradas dentro de túmulos onde foram enterrados judeus e cristãos. Que coisa curiosa, como assim um judeu e um cristão vai ter um negócio desse, um amuleto desse? Presta atenção. Tome uma placa de chumbo e grave com estilo de bronze os nomes XPTO. XPTO é por minha conta. Você pode colocar qualquer nome, ele só está ensinando. É um livro de magia que está ensinando a você, colossense, a fazer sua magia. Então você pega no lugar do XPTO, aí você diz, tome uma placa de chumbo, você escreve o nome do indivíduo ali, e as seguintes figuras, aí você tem que desenhar as figuras que o livro te diz que você tem que desenhar lá na plaquetinha. Desenhou a plaquetinha, aí você vai cobrir a placa de chumbo com sangue de morcego, vai enrolar da maneira habitual, não pode ser de qualquer jeito. Abre um sapo, coloca no estômago dele, depois costura com o sapo com fio de Anubis. E com uma agulha de bronze, pendure um junco de sua propriedade, usando para isso os pelos da ponta do rabo de um boi. E ele tem de ser preto. Na parte leste da propriedade, e tem de estar próximo ao pôr do sol. Ó anjos supremos, assim como este sapo pinga sangue e seca, que o mesmo aconteça com o corpo de, aí você diz o fulano, parido pela a mãe do fulano, né? Pois eu vos conjuro a vós que comandais o fogo, masquele masquelo. Pronto, aí você manda a magia. Mas aí suponhamos que o seu caso é o seguinte, meu time não consegue ganhar nada. E aquele outro time só ganha. Eu tenho uma magia para você usar contra esse time que você não consegue resistir, porque toda hora está ganhando. Então você manda essa magia. Aqui não era time de futebol, mas era uma corrida de Fórmula 1, viu, Rodrigo? Mas era corrida de biga. Aquelas carruagens de romanos, né? Aí a magia é a seguinte, conjuro-vos seres santos e nomes santos, participai no auxílio a esse feitiço, prendei, enfeitiçai, frustrai, feri, derrubai, conspirai contra, destruí, matai, quebrai, XPTO. Aí você diz o nome do sujeito que você quer que aconteça tudo isso. O condutor de bigas,
e todos os seus cavalos na corrida de amanhã. Que ele não se saia bem na largada, que ele não seja veloz na competição, que ele não ultrapasse ninguém, que ele não faça bem as curvas, que ele não conquiste nenhum prêmio, que ele seja quebrado, que ele seja arrastado por vosso poder nas corridas da manhã e da tarde. Amém. Mas suponhamos que você seja uma pessoa que vive em Colosso, mas tem medo de demônio, como agora alguns devem estar. Nossa, mas eu estou no meio de um culto, o negócio ficou tão demoníaco, eu estou com medo de cair um raio aqui na igreja. Vou dar uma magia para você não ter medo. A magia é a seguinte: essa envolve os anjos, os espíritos do ar, aqueles que trazem proteção. Sabe-se que ele é um Deus, o anjo, um espírito do ar que tu viste. Se lhe dás uma ordem, ele realiza a tarefa de imediato. Ele envia sonhos, traz mulher, traz homem, traz o menor esforço, sem o menor esforço, todos eles. Mata também, destrói, incita os ventos da terra, carrega ouro, prata, bronze, entrega tudo a ti, sempre que você tem necessidade. E ele liberta também das cadeias pessoas que estão acorrentadas em prisão, abre porta, produz invisibilidade para que ninguém te veja, te protege contra mal olhado, seca a pimenteira. É aquele que traz fogo, traz água, vinho, pão, te servirá de modo adequado para o que tiveres em mente. Ó bendito iniciado na magia sagrada, e realizará essas coisas para ti, esse assistente extremamente poderoso, que também é o único Senhor do ar. E os deuses concordarão com tudo, pois sem ele nada acontece. Não compartilhes esse mistério com ninguém, mas oculta-o por Hélio, já que foste considerado digno pelo Senhor Deus. Aí suponhamos que você, depois de todas essas magias aqui, você diz assim: puxa, gostei dessa religião. Como faço para me tornar esse religioso? Você tem que ser iniciado nos mistérios, aí você tem que passar por um ritual de batismo chamado taurobólio, tauro de touro, de boi. Então, o que eles faziam? Matavam um boi, e esse é o ritual do batismo. Você mata o boi, você constrói tipo uma... Cuidado, hein, pessoal, não vai fazer isso. Um gazebo, sabe? Você põe ali com as treliças, mata o boi, deixa ele lá em cima sangrando. Aí o sujeito fica embaixo e ele tem de ficar com a cabeça assim, recebendo todo o sangue, tem que ser banhado inteiro pelo sangue do animal, tá certo? Que representa uma divindade, tem de beber o sangue. E depois que terminar esse batismo de sangue, ele é um com a divindade. E assim como o touro é forte, e esse Deus é o Deus da força, o Deus do poder, sendo um com o touro, ele vai vencer todas as batalhas, vai vencer todas as coisas que vocês quiserem imaginarem. Há também o antigos espíritos do mal, transformem essa forma decadente em honra. Não, isso aí é outra coisa. Esse aí denuncia a sua idade, esse aí denuncia o que você ouvia lá quando você era pequeno assistindo Thundercats, e dizia assim: olha ali, por exemplo, aquilo é uma magia, aquela mesma magia está nesses livros, só não é Monra. Percebeu diante do que nós estamos? Diante de um povo que foi liberto dessas magias. Um povo que acreditava que o mundo era possuído por espíritos. E esses espíritos são ou bons ou maus. No mundo, você tem de saber reagir aos espíritos maus e aos espíritos bons. Aos espíritos maus, você tem que manipulá-los pela magia para fazer o mal para quem você quer que seja feito mal. E os anjos bons, você tem de manipulá-los para que ele possa fazer bem para você. Quando nós lemos em Romanos, em Colossenses, capítulo 1, versículos 3 em diante, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o Filho do seu amor. Paulo estava se referindo à libertação que aqueles crentes receberam deste contexto que eles estavam vivendo. E eles tinham duas crenças básicas: são muitos deuses, são espíritos bons e maus, mas ao mesmo tempo nós temos o poder de controlar, como se tivéssemos um joystick na mão, estes espíritos, estes anjos, a fim de que eles possam, ao nosso comando, aos comandos da magia, poderem atender os nossos pedidos. Então o texto que nós lemos hoje é um texto em que Paulo está preocupado com esta igreja,
E por que ele está preocupado com essa igreja? Porque esta igreja é uma igreja de pessoas constituídas de judeus e gentios, convertidos. Dentre eles existem aqueles judeus que se converteram ao cristianismo e se converteram mesmo. E creem em Cristo apenas e somente em Cristo. E há também gentios que creram em Jesus e que creem em Cristo somente. Mas a igreja não é feita apenas de judeus e gentios que creem em Cristo apenas. Ela também é constituída de judeus, que são Jesus, mais uma coisinha, circuncisão, por exemplo. E do outro lado, os gentios, que Jesus e uma magiazinha, né? Um feitiçozinho. Eu quero Jesus, mas uma magiazinha. Jesus mais alguma coisa. Então Paulo percebe isso. Então ele começa cantando, vê a igreja cantando, começa a explicar aquele hino e para. E diz, não, eu preciso contar umas coisas para vocês, dá o testemunho dele. E agora volta no versículo 6 em diante, ao tema que ele nos deixou lá atrás. E que tema ele nos deixou lá atrás? De que Cristo é o Senhor da criação. Ele é o Senhor do sol, Ele é o Senhor das estrelas, Ele é o Senhor de tudo. Tudo foi feito nele e por Ele. Então eles que estavam acostumados a adorar o sol, a lua, as estrelas, os seres astrais e todas aquelas entidades, e adorarem todas aquelas entidades como se fossem o único Deus, Paulo está dizendo, Cristo é o Senhor de todos eles. Não apenas isso, o hino também dizia que Ele é a cabeça da igreja. Ele é aquele que, portanto, presente na igreja, transforma a igreja. Então agora ele precisa exortar essa igreja que é templo do Senhor, que é casa do Senhor. E como ele vai fazer isso? De 3 modos. Primeiro, explicitando a verdade, versículos 6 e 7. Depois, exortando, versículo 8. E por fim, apresentando a doutrina, versículos 9 a 15. Observemos a passagem. Versículos 6 e 7. Veja como Paulo começa. Primeiro lembrando o que foi dito nos versículos 21 a 23a. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus. Veja que houve uma inversão. O Cristo, o Messias, o Rei, que é o Nazareno, ele é o Kyrios, ele é o Senhor, ele é Deus. Então Paulo está dizendo, vocês receberam o Cristo dos judeus, aquele Messias prometido, vocês receberam ele, o Cristo, que é Jesus, como Senhor, como Deus. Vocês receberam. Continuem, portanto, a andar nele. A expressão andar nele nos leva a Gênesis, a viração do dia, o momento em que Deus andava com o homem. O jardim do Éden representa o templo de Deus. Deus está habitando com o homem peca, transgride, e o que Deus faz? Expulsa ele do jardim. O homem está longe de Deus e Deus não quer mais habitar entre os homens. Deus só vai habitar entre os homens depois que o homem é expulso do jardim, quando este homem está escravizado no Egito. É lá no Êxodo, quando Deus liberta o seu povo de Faraó. Lembram-se disso? Ele liberta o seu povo de Faraó e faz o seu povo atravessar o Mar Vermelho. Então eles estão atravessando o Mar Vermelho e eles estão ouvindo os cavalos de Faraó, estão se aproximando, mas eles vão atravessar seco, serão libertos de Faraó. Faraó será destruído, eles serão libertos das artimanhas de Faraó e de agora em diante vão andar, peregrinar pelo deserto até a terra prometida, e é neste deserto que Deus volta a habitar no meio do seu povo, numa coisa chamada tabernáculo. E vimos que Deus encheu de espírito, lembram-se disso? Bezalel, e faz Bezalel, que é o arquiteto, construir o tabernáculo, e quando ele constrói o tabernáculo, Deus habita novamente no meio do seu povo. Passa o tempo,
A gente vai lá para 1 Samuel capítulo 7, descobre que Davi está morando no palácio e está constrangido porque Deus está morando nesse casebre. Eu quero um palácio melhor para o Senhor. Deus diz assim, não precisa de nada disso, mas já que você quer, tem de ser do meu jeito. E Ele vai colocar o jeito que Ele quer que o templo seja feito. Ele vai dizer com todas as letras, quero que este templo seja, em primeiro lugar, um templo enraizado, um templo estabelecido, um templo firmado, todo ele nas orientações. Mas não é Davi quem vai construir é Salomão, e Salomão recorre justamente a Hirão, e Hirão fica cheio do Espírito para construir o templo, constrói o templo, Deus habita o templo. Nós vimos que com o período babilônico, aquele templo foi profanado. Nos tempos de Jesus, esse templo já é um templo todo misturado, é o templo herodiano. É a diferença entre aquele templo que você só encontra na Bíblia. Se você quer esse templo todo transformado de Salomão, você vai ali no Brás, aí você vai encontrar o templo errado, nem para fazer o templo certo, faz o templo errado, faz justamente o templo herodiano, o templo justamente que foi conturbado, foi totalmente errado. Aquele templo que Jesus vai olhar para ele e vai rivalizar com o templo, a ponto de dizer, eu vou destruir e em 3 dias ele vai ser reconstruído. Eles não entenderam nada, porque Jesus não estava se referindo àquele templo, Jesus estava se referindo ao seu corpo, e os seus discípulos descobriram isso só depois da morte de Jesus, que Jesus estava dizendo que a sua vinda ao mundo era a tabernaculação de Deus. Deus estava habitando novamente o seu povo, mas não mais através de um tabernáculo, não mais através de um templo, mas através do Filho Jesus Cristo. E por isso, se alguém quer andar com Deus, tem de estar unido a Jesus. Não pode mais estar debaixo de um tabernáculo nem de um templo, mas tem de estar unido a Jesus. E quem está unido a Jesus vai voltar a andar com um Deus que habita no meio do seu povo. E Paulo está dizendo, vocês aprenderam isso. Vocês foram edificados, enraizados e confirmados em sua fé sobre isso. E a prova é que vocês estão crescendo em ações de graça. Vocês estão dando frutos. Há frutos, portanto, dessa conversão. Portanto, meus irmãos, primeira coisa, são crentes. Amém? Desmiolados, trágicos, meio maluquinhos, mas são crentes. Aí começa o versículo 8. A exortação. A verdade ele já sabe. Mas então por que Paulo está exortando? O que Paulo quer exortar? Queria que prestasse atenção para o fato de que nessa exortação parece que Paulo está fazendo um eco àquela época em que Deus já estava longe e vai voltar a habitar no meio do povo, depois que o povo é liberto de Faraó. Então tenha em mente que a exortação de Paulo está dada com base na leitura que ele está fazendo de Êxodo. Aquele momento em que o povo é liberto, lembram-se disso? E na sequência Moisés canta, Miriam canta, é isso que está na cabeça de Paulo, a libertação, novo Êxodo. Então Paulo na exortação começa dizendo, tenham cuidado, que pode significar também, preste atenção. Não é assim que ele está dizendo, toma cuidado. Paulo está dizendo, presta atenção, você perdeu o foco. Eu estou olhando para vocês e o olho de vocês está em outra direção. Vocês não estão olhando para o lugar certo, vocês estão olhando para o lugar errado. Então a primeira coisa, prestem atenção no que Paulo vai dizer, para que ninguém, esse ninguém tem nome, é o novo faraó, é o faraó do segundo Êxodo, aquele que está correndo com seus cavalos, que não aceitou a libertação que o Filho fez e que quer reaver novamente aquilo que Cristo tomou sobre si desde o momento do Calvário. Ele quer reaver novamente. E olha como Paulo vai dizer, presta atenção, para que Faraó não venha de novo enredá-los. A palavra ali é escravizá-los, para que ele não volte a escravizar vocês de novo. Vocês estão livres. E Paulo está dizendo, presta atenção, porque vocês estão voltando a viver como escravos. Como pode alguém ouvir o Evangelho
e voltar a ser escravo dos legalismos, das magias. Como pode? Paulo vai dizer: preste atenção para que Faraó não escravize vocês. Com o quê? Com a filosofia de Faraó. Cuidado, não é uma briga contra a filosofia aqui. São duas filosofias que estão em jogo: a filosofia de Cristo e a filosofia de Faraó. Paulo está chamando a atenção para o fato de que eles estão sendo escravizados novamente, com base na filosofia de trabalho de Faraó. E qual é a filosofia de trabalho de Faraó? A filosofia de trabalho de Faraó são essas vãs sutilezas. A expressão vãs sutilezas pode ser também traduzido como ilusões vazias, que é um nome, eu diria assim, bonito para um ídolo. Parece, mas não é. Parece que pode te dar plenitude, mas não te dá plenitude, te aumenta o vazio. Parece que vai encher, parece que vai trazer contentamento, parece que vai trazer plenitude, mas o que te oferece é um vazio, e um vazio, e um vazio cada vez maior. O ídolo é isso, é aquilo que não preenche o nosso vazio, escancara o nosso vazio. O idólatra não se satisfaz com nada. O idólatra não é o cara que não é satisfeito porque não tem nada. A gente até compreende pessoas que não têm nada e estão insatisfeitas porque não têm nada. O ídolo não provoca em nós a insatisfação quando nós não temos. O ídolo provoca a insatisfação quando nós temos. Temos tudo. Temos dinheiro, temos família, temos casa, temos tudo, mas somos um vazio, um buraco enorme no peito e que só aumenta, mesmo tendo tanta coisa. É como o jardim do Éden para Adão e Eva. Eles têm tudo, não precisam de mais nada, mas não são satisfeitos com tudo que têm, só porque não tem aquela fruta. Então o sujeito que tem tudo, mas é insatisfeito, está sempre olhando para o outro dizendo: eu queria tanto aquilo, eu queria tanto aquilo outro, eu quero isso, eu quero aquilo. Somos um saco vazio quando nós temos ídolos. O ídolo produz em nós essa promessa: ah, se eu casar vai estar tudo cheio. Ah, se eu mudar de empresa vai encher. Ah, se eu comprar uma casa própria que eu tanto sonhei, vai encher. O ídolo faz isso. Promete para você que a única coisa que está faltando para você é aquela cenourinha que está na sua frente. Você comeu a cenourinha, aí você comeu, você venceu a batalha. Aí o que você vai fazer? Semana, ai, que tédio, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. O ídolo faz isso, vai colocando a cenourinha na sua frente e vai dizendo: você precisa de mais. E aí você não consegue ter contentamento no que você tem. Você não consegue olhar para sua esposa, para a esposa maravilhosa que Deus te deu, para o esposo maravilhoso que Deus te deu. Você não consegue olhar para o trabalho que Deus te deu. Você não consegue olhar para o corpo. Você não consegue olhar para nada nessa vida. Tudo nessa vida que você poderia agradecer se torna motivo de reclamação, de murmúrio. Até quando você acha uma igreja que você diz assim: agora achei. Passa 6 meses. Também esses irmãos aqui eu não gostei não. Não podia ter uma igreja que XYZ, XPTO? Então Paulo está fazendo uma operação com os colossenses e dizendo: preste atenção, vocês tiraram o foco de Cristo e vocês estão colocando o foco nos deuses. Não só isso, vocês estão voltando, veja, às tradições dos homens
e aos rudimentos do mundo. As tradições dos homens são os livros de magia. As tradições dos homens são os vários manuais de religião que eles tinham acesso, que eles podiam observar, que eles podiam encontrar como meios para obter aquilo que eles estão julgando que é tudo que eles precisam para ser felizes. Então eles têm Jesus, eles têm o Evangelho, eles ouviram o Evangelho, mas eles dizem: Senhor, eu quero uma namorada. Então não tem nada na Bíblia me orientando, mas tem aqui no livro de magia que se eu fizer essa simpatia, no dia seguinte ela vai me encontrar e eu vou ser feliz com ela. Então, Senhor, eu vou na igreja no domingo, vou ler a Bíblia, mas durante a semana eu vou fazer minha simpatia. Entende? É Jesus, mas eu preciso dessa outra coisa que está faltando na minha vida. É Jesus, eu creio em Jesus, mas se eu não passar nesse vestibular, está perto da prova, né, irmão? Se eu não passar nesse vestibular, acabou minha vida. Se eu não for aprovado, se eu não for aceito. Então Paulo está dizendo: o que está acontecendo com vocês? Os rudimentos do mundo, são todos os rudimentos do mundo, é uma palavra técnica para se referir aos seres da natureza, tipo sol, lua, estrela, e que eles olhavam para esses stoikeion, esses seres que são chamados de divindades, de espíritos. Então eles cultuavam o sol, a estrela, a lua, e Paulo está dizendo: vocês estão voltando ao mesmo universo do qual vocês saíram. Vocês estão querendo Cristo e Hermes, vocês estão querendo Cristo e Zeus, vocês estão querendo Cristo e as simpatias, vocês estão querendo Cristo e estão ao mesmo tempo pedindo para que anjos possam responder suas orações. Vocês têm Jesus, mas vocês estão se curvando diante de anjos. E aí, como Paulo contrasta com o final do versículo 9, do versículo 8, dizendo: vocês fazem tudo isso, mas ao mesmo tempo, não segundo Cristo. Vocês então trocaram o Cristo que vocês receberam por aquilo que vocês viviam no passado. Como isso é possível? Aí Paulo começa a apresentar, a partir do versículo 9, algumas doutrinas para chamar a atenção deles. Primeiro, observe, Paulo diz no versículo 9: porque nele habita a plenitude da divindade de maneira corpórea. A primeira coisa que está acontecendo é o seguinte: entre judeus e pagãos havia algo que eles concordavam, exceto os gregos, os outros pagãos, e eu me refiro aqui a egípcios também. Imagine você que eles acreditavam que Deus, na sua alta, digamos assim, hierarquia, é invisível. É um Deus invisível, ninguém pode ver. Certo? Mas este Deus tem intermediários. E esses intermediários são os rudimentos do mundo. São as imagens de Deus no mundo. Sol, lua, estrelas, a terra, aquilo que as pessoas olham e adoram no lugar do Deus invisível. Mas eles tinham clara consciência de que o Deus invisível não estava nem no sol, nem na estrela, nem nos pássaros. Mas que o sol, a estrela e os pássaros eram deuses menores, eram como os anjos para os judeus e cristãos. Então, alguém que se torna cristão, ele começa a ouvir tudo aquilo e diz assim: é verdade, tem anjos na Bíblia, e parece que isso aqui combina com o que está sendo dito. Paulo, então, em primeiro lugar no hino, lembra que Jesus é a imagem do Deus invisível, mas diferente de todos os stoikeion, de todos os rudimentos do mundo. O sol, a lua, a estrela, que não são Deus invisível, não têm a plenitude da divindade, mas são deuses menores. Paulo vai dizer, justamente quando nós lemos no versículo 19 do hino, ele vai dizer: porque Deus achou por bem, Deus sentiu prazer, que nele, Cristo Jesus, habitasse, residisse toda a plenitude. Em Jesus, Deus habita em
toda a sua plenitude. Portanto, Paulo está chamando a atenção: Cristo é a manifestação de Deus no mundo, mas ele não é um ser menor, porque toda a plenitude divina está corporalmente presente em Cristo Jesus, de uma tal forma que o Cristo em corpo é Deus. Ele não é um Deus menor, ele não é um Deus intermediário. E por que isso é importante? Para eles que foram criados na magia, os deuses menores são manipulados. A partir da magia, deuses menores podem ser manipulados, seja para o nosso bem, seja para o mal do outro. A ideia, portanto, é que se você tem um ser menor, você pode exercer mais domínio, você pode controlar estes seres. Então, se Jesus é a imagem de Deus, ele é como um anjo, ele é como esses rudimentos do mundo, eu posso usar ele como uma magia. Mas por que eu vou usar Cristo como uma magia, se já tem a magia pronta dos livros que a gente aprendeu? Paulo então começa com a primeira doutrina: em Cristo a plenitude divina habita corporalmente. Segundo, Paulo vai dizer, observe de novo, em Cristo agora a igreja recebe plenitude. Veja, também nele vocês receberam a plenitude, se Deus todinho está em Cristo. E como vimos na semana passada, Cristo todinho está na igreja. Deus todinho habita a sua igreja. Por isso Paulo vai dizer: ninguém pode destruir o santuário de Deus, que sois vós, a igreja. Ele habita a sua igreja, mas ele não habita a sua igreja por causa da sua igreja, ele habita a sua igreja por causa de Jesus. Se Deus habita a igreja, não é porque ele habita a igreja, é porque ele habita Jesus. Mas como então Deus habita a sua igreja? Porque Cristo não pode ser contemplado sem sua igreja. Ele está tão unido à sua igreja, que ele também está presente em sua igreja. E quando Cristo está presente, Deus na sua plenitude está presente também. Por que podemos dizer que o Deus invisível está presente hoje aqui? Porque Cristo está presente. E por que nós sabemos que Cristo está presente? Porque a igreja está presente. Por isso, quando você abandona o culto, você empalidece a presença da igreja. A ausência do culto representa um pecado tão grandioso, porque ele empalidece a presença corpórea, material, viva de Cristo no mundo. Cristo só está presente no mundo por causa da igreja. E por que podemos dizer que Cristo estará sempre no mundo? Porque a igreja estará sempre no mundo. Mas como a igreja estará sempre no mundo? Porque Cristo estará sempre na igreja. Então Paulo diz: a plenitude de Deus habita em Cristo, e Cristo habita plenamente sua igreja. Terceiro, veja como Paulo vai construir a doutrina. Paulo vai dizer: Cristo é o cabeça do principado e potestade. Note que o tradutor, ele usou o cabeça, da maneira mais inteligente possível, porque em português acontece a mesma coisa que acontece em grego. Kephalé é a palavra cabeça. Pode ser usado tanto para se referir a isto aqui, como aquele que lidera. O cara é o cabeça. Então aqui, principado e potestade não é o corpo de Cristo. Principado e potestade são todos os espíritos. Todos eles estão subjugados à autoridade e soberania de Cristo. Então o que Paulo está dizendo? Vocês estão com medo dos espíritos. Vocês estão com medo dos demônios. Porque é isso que acontece. Olha, a pessoa mandou uma mandiga para mim. E aí o que eu fiz, Paulo? Eu fiz aquela reza lá do negócio que mandaram lá naquele livro lá misterioso. Eu fiz lá para poder me proteger da oração contrária do irmão.
Ele vive dizendo, está amarrado. E aí eu peguei e amarrei agora. Então a gente começa a fazer um monte de mandinga, sabe? E aí Paulo está dizendo, você não entendeu nada, filho. Se você soubesse que Cristo todo está em você, e que Cristo todo em você é o Deus invisível em você, nada pode ser mais poderoso do que Deus e Cristo em você. Como você vai, tendo em você todos os recursos para ter a proteção, você vai procurar em algo tão fraco, tão frágil, subjugado? Então a primeira coisa, você precisa entender que nós não estamos numa batalha espiritual do bem contra o mal, e que o bem contra o mal são poderes iguais. Então está ali do outro lado Deus com seus anjos bons, e do outro lado o diabo com seus anjos maus, e eles estão ali. Vai começar a batalha, e começa, um ataca, o outro defende. Aí você olha e diz assim, parece que Gabriel está precisando de uma força, está precisando de ajuda, vamos orar. E aí você começa a orar mais intensamente, porque se você orar mais intensamente, aí os anjos do Senhor vão ficar agora mais potentes, a bateria dos anjos carregou, então agora eles vão lutar contra Nosferatus, eles vão lutar agora contra Azazel, vão vencer todos os espíritos do mal. Então é o joystick, né? A sua oração é, vou orar 30.000 vezes para Deus vencer o demônio. Ele tem que vencer você que ainda não é crente, porque você faz uma oração dessa, você ainda não é crente, você não entendeu o que é Jesus. Você precisa de libertação, você é preso, você já é dele e não sabe. Você ainda não é totalmente de Jesus. Você ainda não sabe que ser totalmente de Jesus não é entrar numa batalha que não é sua. Nunca foi sua a batalha espiritual. Nunca foi das suas mãos a batalha. A batalha sempre foi do nosso Senhor. A batalha sempre foi de Deus. E por isso é uma batalha já ganha, já vencida. E que você canta todos os domingos, como você cantou hoje, que Cristo triunfou na cruz. Mas no domingo, passou o domingo, segunda, terça, você está assim, Senhor, me ajuda a vencer o inimigo. O inimigo ou você? Será que é Satanás que precisa ser vencido? Ou é você que precisa hoje ser derrotado? Minha oração é que o Senhor dos Exércitos se levante contra você nesta manhã e derrube você no chão, de uma tal forma que você descubra que o poder maior sempre foi dele. Jonas, está ficando esquisito isso. Calma, irmão. Tem umas 342 doutrinas. Versículo 11. Em Cristo, a igreja foi circuncidada espiritualmente, sem mãos. Então não é na carne. Não é uma circuncisão que Cristo no Evangelho está dizendo que vai fazer na igreja. E aí só os homens estariam perdidos numa situação como essa. Porque então a circuncisão precisaria ser feita em todos os homens. Mas não. Paulo agora parece se dirigir não mais àqueles pagãos, àqueles gentios que foram convertidos, mas em vez de ficarem só com Cristo, estão com Cristo e magia. Agora parece que Paulo está dirigindo. Eu estou falando também com você, viu, judeu? Você que se converteu ao cristianismo, você é crente, ouviu o evangelho, mas ainda continua com a sua tradição. Parece que Paulo está dizendo, e você ainda está impondo aos gentios para que eles sejam circuncidados. Vou falar com você uma coisa agora. Jesus já realizou a circuncisão sem mãos desta igreja. Toda a igreja está circuncidada. E quando isso aconteceu? Quando foi removida. Na circuncisão há uma remoção na carne. E essa remoção na carne aconteceu em Cristo. Cristo é a circuncisão da igreja. E ela aconteceu uma única vez,
se há continuidade entre a circuncisão da velha aliança e a circuncisão da nova aliança, essa continuidade está entre a circuncisão que Abraão estabeleceu com um pacto com Deus aos seus filhos e termina em Jesus Cristo. Jesus na cruz é o cumprimento, a realização da circuncisão. Ali está terminada a obra de Jesus. Todas aquelas obras que diziam respeito ao que Jesus, ao pacto da antiga aliança havia dado. Portanto, agora não precisa mais de sacrifícios, porque o sacrifício de Jesus foi pleno. Agora não precisa mais de circuncisões, porque o sacrifício de Jesus foi a circuncisão na vida da igreja. Portanto, não tem continuidade entre circuncisão e batismo. O que existe é continuidade entre circuncisão e a morte de Cristo na cruz do Calvário. Paulo está explicando isso de uma maneira explícita, tanto é que ele diz: em Cristo a igreja foi circuncidada espiritualmente sem mãos. Essa remoção do corpo da carne que é a circuncisão de Cristo. Por isso Paulo agora vai falar do batismo, que é outra coisa, que só acontece depois, que não é a circuncisão e que diz respeito aos ritos de entrada numa religião. Então Paulo vai dizer, veja o que ele diz: nele, em Cristo Jesus, vocês foram circuncidados, não como a circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. E a imagem é muito bonita, porque se a morte de Jesus é a circuncisão finalizada, superior a todas as outras circuncisões feitas no Antigo Testamento, o que é o sepultamento de Jesus? O dia em que a serpente feriu o descendente da mulher. O dia em que aquele que era o inimigo feriu o calcanhar do descendente da mulher. Mas ao mesmo tempo, se a serpente feriu o calcanhar, o Pai ressuscitou o Filho. E se fomos sepultados com o Filho, seremos agora também ressuscitados com o Filho. Por isso a relação do batismo para o crente não é a relação com a circuncisão, mas é com o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Por isso é tão bonito. Você sepulta e logo na sequência você é ressurreto. Você é mergulhado na profundeza da morte, do sepultamento de Jesus. Foi sepultado. Mas na hora em que o ministro do Evangelho tira você daquelas águas, ele está representando o ato de Deus que tirou Jesus da sepultura, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, para que nele a morte fosse vencida, para que as nossas mortes não dessem mais a palavra final, para que a morte de Jesus, assim como a sua circuncisão, que pôs fim a todas as outras circuncisões, agora a sua morte colocaria de uma vez por todas o fim de todas as nossas mortes. Coisa bonita, Paulo está nos dizendo: fomos sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês foram ressuscitados no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Não somente isso, no batismo a igreja é sepultada com Cristo, ressuscitada por meio da fé. Esse é o ato da igreja. A igreja no batismo professa a sua fé em Jesus. A igreja diz: eu creio em Jesus. E é por isso que ela é sepultada. Sepultamento é só para quem professa fé. Sepultamento é para aquele que diz: eu creio em Jesus. Então agora estamos no seu funeral. Mas ao mesmo tempo estamos testemunhando a sua ressurreição com Jesus o Cristo. No batismo, por meio da fé, esta igreja é ressuscitada com Cristo.
mas no poder de Deus, e aí não é da igreja, é de Deus. Ela prova da ressurreição, da antecipação da ressurreição dos mortos, realizada primeiramente pelo primogênito dos mortos, que é Jesus. Celebramos a ressurreição de Jesus dentre os mortos, porque nela temos a antecipação das nossas ressurreições. O novo nascimento é uma obra de Deus, que dá, portanto, vida juntamente com Cristo ao homem morto em seus pecados. Por isso Paulo vai dizer: e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, eles são gentios, então Paulo volta agora para eles. Vocês não cresceram como eles, vocês não foram circuncidados, vocês cresceram incircuncisos na carne. E vocês eram pagãos, não tinham a palavra, não conheciam a palavra. O que vocês conheciam eram esses livros de magia, todas essas magias que vocês faziam, tudo isso era o que vocês conheciam. Paulo então está dizendo a eles: vocês estavam mortos nos seus pecados e na circuncisão da carne, mas ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando os nossos pecados. Que coisa bonita! A conversão é perdão de pecados. Não é possível haver a conversão e não haver também perdão. Se há perdão, há um novo nascimento. Se há novo nascimento, há perdão. Não existem novos nascidos, aqueles que nasceram de Deus e que não sejam perdoados. O que existe é gente sem confissão de pecados, mas não sem perdão. No reino de Deus, não há crentes sem perdão, mas há crentes que não confessam seus pecados ao Senhor. E isso acontece porque já não confiam mais em Jesus, que terão mais uma vez os seus pecados perdoados. A cruz de Jesus não perdoou um pecado dos muitos pecados que você cometeu. O sangue de Jesus é tão poderoso que cobriu os pecados que você cometeu ontem, os pecados que você cometeu hoje de manhã antes de vir para cá, os pecados que você vai cometer até chegar a hora do almoço por causa da fome, o pecado que você vai cometer hoje à tarde porque você vai ter notícias do futebol que não te agradam, o pecado que vai te consumir amanhã, depois de amanhã e até o último fôlego de sua vida. Não há um só pecado que Jesus não tenha coberto com seu sangue. Para todos os teus pecados, Jesus está dizendo: eu te perdoei com sangue. E o que ele faz? Repita após mim. Cristo, perdoando nossos pecados, cancelou, rasgou o escrito de dívida que era contra mim. E aí? O que Paulo está dizendo nessa última doutrina com a qual ele encerra a sua exposição doutrinária? Precisa ler a Bíblia para saber do que ele está falando, né? Que quando a gente olha isso aqui, a gente diz assim: dívida. Eu quase pensei em fazer uma dívida com vocês hoje, mas ainda bem que está dando para pagar hoje. Dívida com quem? Com quem você tem dívida? Jesus pagou dívida de quem? Quem era a pessoa para quem Jesus serviu como moeda de troca de Deus? A Bíblia conta a história de um homem que Deus pediu para que ele se casasse com uma meretriz. O nome dela era Gomer. E ele casa com essa mulher. Tem filhos com ela. E ele é loucamente apaixonado por essa mulher. Dos profetas que a gente tem, é o mais romântico. O que ele ama, Gomer, não é brincadeira. Mas Gomer não quis saber dele. Né? Como matrona, foi embora. E se entregou aos braços dos homens das cidades baixas.
Oséias está tão desesperado que ele chega a mandar os filhos dele. Manda todos os filhos. Quem sabe a mãe de vocês vai ouvir e vai voltar. E vai voltar para casa. E a mãe não volta. Ela está feliz, ela recebeu todos os presentes que os principados, quer dizer, os homens da cidade de baixo deram para ela. Ela está tão feliz com aquilo ali, que eles não voltam. Aí Oséias está tão triste, desolado, abandonado, traído. E Deus olha para ele e diz assim: Oséias, eu sei o que você está sentindo. Ele regala um olho como de uma coruja, dizendo assim: Senhor, como assim? Sim, meu povo me traiu, como sua mulher te traiu. Mas deixa estar, eu sei o que eu vou fazer. Imagina, Oséias está do lado de Deus, ele sabe o que vai fazer. Senhor, conta para mim essa estratégia, porque eu já tentei de tudo, já mandei filho, já mandei flores, já fiz tudo para essa mulher voltar. Quero salvar meu casamento, mas não volta. Deus diz assim: vou levar ao deserto, e lá vou falar ao seu coração. Deus tirou o povo das mãos de Faraó e levou no deserto para falar no coração. Toda a libertação que Deus faz no povo de Deus é para colocar no meio do deserto, para no deserto ele falar ao coração. Deus precisa purificar esse povo escravo, porque tem mentalidade escrava. Está livre, mas não dá 2 dias. Poxa, lá no Egito a gente tinha algumas coisas para comer, e a gente já começa a querer voltar às práticas das velhas obras. Mas é no deserto que Deus vai falar ao coração. Oséias fica tão feliz que diz assim: ah, Senhor, então como é que eu faço? Fica quieto, não faça nada. Um ídolo sempre machuca alguém. Você não precisa fazer nada. Gomer já fez o pior que ela poderia fazer para si mesma. Ela se entregou aos deuses. E quem se entrega aos deuses não vai ficar feliz, meu filho. Espera, não dura muito tempo. Ela vira escrava. E é a hora então que Oséias pode entrar em cena. Ela está escravizada, fragilizada, ela não tem mais crédito nenhum, ela não tem mais amor nenhum, não tem mais presentes. Ela acreditava que se ela tivesse tudo aquilo que eles ofereceram e depois possuindo, ela seria feliz, e no final das contas ela não foi feliz, ficou escrava. E agora como eu posso voltar? Não pode, porque agora você é escrava. Então Oséias desce até a cidade baixa onde os homens haviam e faz algo extraordinário. Ele compra a mulher dele. Eles dizem: não é sua mulher, ela é minha escrava. Vocês, então, segundo as leis de vocês, e Paulo é muito claro, porque Paulo diz assim: cancelando o espírito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, né? Aqui é regimento. Sabe aquele regimento? Se você não paga no dia, aí tem uma regrinha: juros e correção monetária. Essas são as ordenanças que Paulo está se referindo. O escrito de dívida vinha acompanhado de uma série de outras regras. Se você quer pagar essa dívida, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro. E o negócio sai tão alto, tão alto, tão alto, que você simplesmente deixa a dívida rolando, e a dívida vai rolando, e a dívida vai rolando, e foi isso que aconteceu. E quando Oséias chega, diz assim: olha, infelizmente não é só pagar, você tem que fazer mais coisa aqui, porque tem isso para pagar, segundo as leis tem isso. Oséias diz: eu pago. Mas é muito caro, o preço é alto. Oséias diz: eu pago. E todo centavo que ele tinha, ele paga por Gomer. Deus fez isso. E Jesus foi o preço que Deus pagou para reconciliar nele você com o Pai. Você pode até olhar para a cruz e dizer: que tenho eu com a cruz? Mas Deus vai olhar para a cruz e vai dizer sempre para você: você é o negócio da minha vida.
A cruz de Jesus é o meio pelo qual Deus olha para a sua igreja e diz: você tem tudo comigo. Temos uma relação, e essa relação não vai ser destruída, vai ser paga por um preço muito alto, o preço que Jesus pagou. Segundo, versículo 15 diz: e despojando os principados e potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Então há a contrapartida. Ao mesmo tempo que a dívida é paga, se cancela a dívida, como Oséias, que paga para que a sua esposa, que era escrava dos homens das terras baixas, possa voltar à sua casa. Deus também faz isso através de Cristo Jesus. Com o sangue de Jesus, Deus reavê o seu povo, tem o seu povo de novo. Mas ao mesmo tempo, a história da cruz é uma das inversões históricas mais extraordinárias. Porque na cruz está o Cristo humilhado. É assim que Roma faz com todos aqueles que querem dominar e querem dominar o seu mundo, o seu universo. Quando Roma conquistava um território, ela pegava o povo inimigo, o seu general, o seu comandante e todos os seus líderes, despojavam eles de tudo, deixavam eles todos a nu e faziam eles atravessar nus a cidade, sob intensa humilhação e vergonha, para que todos os que eram um dia submissos, que dobraram os seus joelhos, aqueles generais, pudessem agora saber que quem é o general, quem manda agora naquele território é o imperador romano. Deus fez isso da maneira mais louca, da maneira mais inesperada. Ele não fez isso fazendo os demônios atravessarem diante de você nus. Ele expôs a nudez dos demônios na nudez de Jesus, numa cruz em que ele é humilhado, com espinho colocado em sua cabeça, como se fosse um rei que eles acreditavam não ser. Jesus foi intensamente humilhado, e a inversão da graça de Deus é que naquela humilhação, ao contrário do que Roma pensa, não está a derrota de Jesus, mas está o triunfo de Jesus contra a serpente. Ali a serpente humilhou o filho, ali a serpente feriu o calcanhar do filho, mas ali naquela cruz o filho pisou a cabeça da serpente. Ali o filho triunfou sobre os principados e potestades. Não há possibilidade de Satanás e seus anjos vencerem mais a qualquer situação que envolva a obra de Cristo Jesus. Jesus triunfou sobre os espíritos do mal. Jesus triunfou sobre os principados e potestades. Ele venceu na cruz todos aqueles que poderiam se levantar contra o reino de Deus. Na cruz, Jesus não só salvou Gomer, mas na cruz, Deus humilhou Faraó. Deus humilhou aquele que nos escravizou durante tanto tempo, e que mesmo depois da conversão, vive com sua filosofia, com seu jeito de trabalhar, e com seus atos de ilusão vazia, nos escravizar novamente. Na cruz, Jesus está dizendo: eu venci também a Faraó. A pergunta que a cruz faz para mim e a você é se você vai ser vencido como o Faraó foi vencido. Se o nosso orgulho, se a nossa vaidade, se a nossa pretensão de fazer as coisas do nosso jeito, como se pudéssemos ser felizes a nosso jeito, sem nenhuma relação com Cristo, pudesse resolver. A ceia do Senhor é mais uma vez um convite de Deus para que você possa repactuar com Ele nesta manhã e dizer: só Jesus e mais nada.
A gente vai fazer um autoexame agora e eu queria te dar uma sugestão. Nesse autoexame, já pensou que talvez você tenha Jesus em alguma coisa hoje aqui? Que você tem Jesus. Ninguém está questionando o seu amor por Jesus, sua piedade, sua fé por Jesus. Não é isso que está sendo questionado. Está questionado é que talvez seja Jesus, seu trabalho, seu filho, sua filha, seus bens materiais, sua profissão, alguém que você ama. É Jesus, mas se não tiver essa outra coisa aqui, não vai dar certo. Aí qual vai ser a sua tentação hoje? Eu tenho que destruir os ídolos. Aí você pode pensar, né? Como destrói um ídolo? Eu vou tacar fogo no carro. Vou tacar fogo na casa. Vou tacar fogo no dinheiro. Tirar tudo do banco. Vou tacar fogo em tudo. Como é que você vai fazer com seu filho? Vai tacar fogo nele? Como é que você vai fazer com a tua filha? Vai tacar fogo nela? Seu marido, não vou falar de novo porque algumas até vão pensar em tacar fogo. Vai tacar fogo? Não. Não se destrói ídolos batendo nos ídolos. Porque o problema não está no ídolo. O problema está no seu coração. Por isso que o deserto é o lugar onde Deus fala com o nosso coração. Você não destrói o ídolo com uma marreta. Você não destrói o ídolo destruindo o ídolo. Você destrói o ídolo com amor. Você ama primeiro a Deus. E aí você vai descobrir que você nunca amou o ídolo. Você, na verdade, sempre o odiou. Esse é o fenômeno que o Lewis chama de amor-ódio. A gente, quando idolatra, é um amor tão doentio que ele se parece com ódio. Ninguém pode ter, né? Todo dia você tem que abraçar aquilo ali, você tem que lamber aquilo ali, aquilo ali é a sua vida. Então, aquilo ali é mais perto do ódio do que do amor. Mas quando você ama a Deus acima de tudo, um filho não é mais odiado, ele é amado. Ou seja, ele não é mais amado de maneira doentia, ele é amado intensamente. Seu trabalho é amado intensamente. Seu dinheiro, isso mesmo, é amado intensamente. E não há problema com isso. Desde que o amor dos amores seja a maior prova de que você tem plenitude, de que Deus habita você. E nada enche mais você de alegria do que a presença de Deus.